Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa 10ª resolução do problema de SQL. Hoje o problema 1661. Estamos aqui então no site LeetCode, onde o link está aí embaixo. Espero que vocês estejam tentando resolver e vieram aqui porque talvez não conseguiram ou querem uma segunda opinião na resolução de vocês aí, né? Então hoje o problema é o Average Time of Process per Machine. Então vamos ver que problema é esse sempre. Compreender o problema para depois a gente colocar a mão na massa, né? Lembrando, a SQL, eu pelo menos estudo muito para usar na minha parte analítica, né? De análise de dados, tudo. Então de nada adianta, né? A gente começar a entrar no problema sem antes a gente compreender. A gente depois vai ter que dar vários passos para trás para que a gente inicie. Então, vamos compreender aqui. A gente tem uma tabela chamada atividade, e aí ela tem 4 colunas: Machine ID, Process ID, Activity Type e Timestamp. Então ele fala para a gente aqui ó, que a tabela mostra as atividades, né, da fábrica, da Factory Website. Beleza. Então ele tem a Machine ID, Process ID e Activity Type, eles são Primary Key, ou seja, só há uma combinação única desses três aqui, tá bom? Ele fala aqui, o Machine ID é o ID da máquina, o Process é um enum, não, o Process é um ID também, é um número aqui, que é o número do processo, né? E o Activity, sim, é um enum, que é uma fase categórica. Ela é início ou fim, tá bom? E o timestamp representa ali o current time in seconds, ou seja, o tempo ali em segundos, tá bom? Então, o que a gente pode inferir daqui é o quê? Nessa tabela atividade, a gente tem a máquina, a gente tem o número do processo e a atividade. Então, a gente vai basicamente registrar o quê? Que horas que aquela máquina iniciou um determinado processo, né? E aí vai estar registrado o número do processo se ele foi início ou fim, e a gente consegue registrar quanto tempo, ou seja, quanto tempo começou, quanto tempo que acabou aquilo dali. E aí se a gente ver aqui, ó, a gente vê o processo 0, né? Ele começou em 0712 e terminou em 1520. E a gente pode fazer, por exemplo, uma subtração disso daqui depois, para que a gente tire o quê? O tempo disso daqui. Porque ele está pedindo para a gente, basicamente, é o que aqui, ó. Ele fala que tem várias máquinas, né, rodando com o mesmo número de processos. Escreva uma função, né, que calcule a média de cada máquina. Então a gente quer o quê? A gente quer pegar o. Deixa eu só escrever aqui. O que a gente vai querer fazer nisso daqui é o que? A gente vai pegar o que horas que terminou, menos que horas que acabou de cada processo daqui, de cada máquina. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma média, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, aqui e aqui. E a gente vai tirar o que? O AVG, que é a média disso daqui. Beleza? Então, é o que o problema está pedindo para a gente, só que por máquina. Tá? Então, a resposta que a gente vai ter que trazer é o quê? Isso daqui. Então, de cara, a gente já vê mais ou menos aqui algumas coisas, né? Vamos diminuir aqui para que a gente consiga, né, escrever o nosso código. Então, a gente vai ter que trabalhar com algumas funçõezinhas aqui. A gente já sabe, por exemplo, que a gente vai ter que trabalhar com a função AVG para calcular o nosso tempo, né? A gente vai ter que calcular também, vai ter que agrupar isso daí por máquinas, né? Então, vamos sempre começar, como eu gosto, é dando o meu select. Select seleciona tudo, que é from activity. Bom, e aí ele vai trazer para a gente, vai trazer isso daqui, né? Que é cada máquina em determinado processo, né? Ou seja, no processo 0, ela começou e acabou nisso daqui. Essa mesma máquina no processo 1 e assim por diante, né? Os processos eles podem se repetir desde que seja por cada máquina. Lembrando que o quê? Esse trio aqui, né, ele só se repete uma vez, conforme ele falou pra gente. Isso daqui é uma chave única que a gente tem, tá bom? Então, vamos começar aqui fazendo o seguinte. O que ele quer pra gente, da gente, ele quer a machine, né? Aqui, para a gente não ter que ficar repetindo, beleza, podemos deixar aqui isso daqui. From activity. A gente vai ter que dar um group by, né? Por máquina, por machine ID, né? Para a gente poder trazer a nossa resposta. Sempre que a gente usa uma função de agregação, a gente tem que falar para ela o que? Olha, eu estou agregando, mas estou agregando como isso daí, né? A gente vai ver que é agregando pela machine ID, tá? Vamos só ver aqui. E aí, beleza. A gente vai ter aqui o machine ID que a gente quer. E a gente vai ter que fazer aqui sim a média. Mas que média é essa, né? A gente vai ter que fazer a média
separando o quê? Ó, se é um início e se é um fim, e fazendo a subtração disso daqui. Para resolver isso daqui, eu vou tem um link aí embaixo, que é desse site aqui, o W3 School, eu trago sempre. A gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar os case aqui, tá bom? A case expression. A case expression, ela vai falar o quê? Olha, quando, por exemplo, vamos lá, quando for um fim, eu quero que você me traga aquele tempo. E quando for um início, eu também quero que você me traga aquele tempo, tá bom? E aí a gente pode fazer um cálculo em cima disso daí, né? Como que a gente pode fazer um cálculo em cima disso daí? Vamos ver aqui, ó. Ó, se a gente tiver aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, AVG, tá bom? Vamos primeiramente só fazer um AVG aqui sem diferenciar nada, ó. Case o quê? When activity type for igual, por exemplo, a start, then o quê? Timestamp. Então, o que eu estou fazendo nessa função aqui, né? Eu estou fazendo a média, tá bom? Já vamos começar a pensar nessa forma aqui. Eu estou fazendo a média do quê? De todas as atividades com start, e aí eu estou trazendo o timestamp para cada uma dessas e fazendo a média. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Para cada machine, seja machine aqui 0, 0, né? Ele vai o quê? Fazer a média desses dois aqui, tá bom? Vamos ver se vai funcionar certinho. Se não funcionar, a gente vai ver. Opa, deixa eu só ver aqui onde foi que eu errei. Deixa eu só ver se eu trouxe o nome da coluna, que é alguma coluna errada. Vamos ver aqui, ó. Activity type, machine ID. Ah, sim. Aqui só faltou o seguinte, né? Quando a gente tem aqui o case, a gente tem que encerrar esse case aí, né? E aí faltou eu encerrar ele. Vamos só dar aqui um end, tá bom? Agora vamos ver se ele vai rodar certinho. Beleza. Então, aqui ele trouxe para mim o que? Ele trouxe máquina 0 teve essa média de início, a 1 teve essa média de início e essa daqui. Vamos só bater aqui o seguinte, deixa eu pegar minha calculadora aqui, tá bom? O que a gente vai ver é, aqui a gente teria que ter 0,712 mais o 3,14 dividido por 2, 1,926. Então, na máquina 0, a gente tem que ter isso daqui, ó, 1,926, né? Então, bateu certinho, né? Então, o que a gente vai ter que fazer é a média do que? Do fim, menos a média do início, por máquina. E aí, dessa forma, a gente vai ter aqui a nossa média por cada máquina ali. Então, ó, eu quero que você pegue o seguinte. Vamos colocar na mesma linha. Eu não gosto muito, prefiro identar, mas aqui a gente vai fazer dessa forma só para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu quero a média do fim, tá bom? Menos o quê? Menos a média do quê? Case. Quando activity type for igual a start, bom? E quando for start, eu quero que você me traga o que? O timestamp, para que dentro desse timestamp a gente calcule lá a nossa média, tá bom? Então aqui a gente está fazendo, beleza, a subtração dos dois aqui, né? E aí, vamos só ver aqui se ele traz aqui um nome. Quando ele traz aqui processing time. Beleza. Então, vamos colocar aqui as processing time. E aí ele vai dar o nome dessa coluna aí pra gente, tá bom? Obviamente aqui a resposta vai dar errada, mas não é isso que a gente está buscando. Tá? Activity type. Beleza. Então aqui, ó, a gente já conseguiu a nossa resposta. Se a gente ver aqui, a nossa resposta está muito próxima, né? Ó, 893, ele quer 894. 994, ele quer 995. Então, o que está faltando para a gente aqui é só um arredondamento, né? Então, vamos fazer aqui, ó, um round, tá bom? Vou tirar isso daqui e eu vou colocar aqui. E aí, vamos arredondar com 3 casas decimais, tá bom? Basicamente, o que eu fiz? Peguei isso daqui e coloquei dentro do round, tá bom? Então, vamos rodar e vamos ver se agora vai finalmente rodar corretamente. Beleza. Então, a nossa resposta agora bateu com o que eles estavam pedindo. Então, vamos só recapitular aqui o que a gente fez, né? A gente agrupou por Machine ID, tá bom? A gente fez a média
por cada, como a gente agrupou para uma chinedilha, a gente pegou a soma daquela, a média, né, dos inícios e a média do fins, fez um menos o outro, arredondou em 3 casas decimais e trouxe com esse nome aqui, Processing Time, tá bom? Se vocês ainda tiverem ficado com alguma dúvida, alguma coisa aí, pode trazer nos comentários, tá bom? Agradeço demais o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.